Olá, vamos conversar um pouco sobre as funções compostas, e o que significa função composta. Primeira coisa que eu coloquei aí é um mapa mental, né? Esse é o mapa mental da VEST, né? Uma empresa para estudar para vestibular. E o mapa mental, ele é interessante que ele vai colocando as ideias principais. Ele é um ótimo instrumento para estudar. Então, eu sugiro vocês que façam sempre mapas mentais para estudar um assunto, né? Ainda mais nesse contexto de ensino remoto, ele pode ser um portfólio para você conseguir estudar alguns temas. Então, nesse mapa mental aí tem escrito o que é uma função chamada de função da função, né? A gente chama f bola g, que eu vou mostrar para você, ou f de g de x. E aí eu percebam que do lado de cada exemplo são três conjuntos, e aí o A vai para o B vai para o C, mas a função composta é aquela que vai de A para C de uma vez só, né? Então tem aí um exemplo, ele é bem interessante nesse sentido. Vamos entender mais ainda. Nesse sentido aqui, neste exemplo, nós temos duas funções, f de x igual a x2 menos 1 e g de x igual a 2x. São duas funções. E ele quer as duas compostas. Como eu disse, é f de g de x ou f bolinha g de x. F bola g de x. Bom, então essas duas coisas nos determinam as funções compostas. Então, o que é isso? O que eu, Liliane, faço para entender? Quando eu observo essa função aqui, o que eu faço? Eu vou pegar a f, porque é a que está de fora, então ela é a principal, e a g de x está dentro dela, ou seja, aonde que tiver x, eu tenho que colocar o g de x. Então, vamos entender, ó. Então, nesse sentido, ficaria f de g de x, que é igual a função f, é essa função aqui. Então, ela ficaria, vou até colocar ela em vermelho, g de x ao quadrado, porque eu vou colocar no lugar do x o g de x. Então, observem aí para vocês entenderem o que eu fiz. Reparem que a estrutura de f é a mesma. A estrutura é a mesma, porém, no lugar do x, eu coloquei o g de x. E o g de x eu digo que ele é 2x. Então, agora sim, eu posso completar o meu pensamento. Então, ficaria f de g de x é igual a 2x ao quadrado menos 1. Reparem que eu estou colocando entre parênteses, por quê? Porque se eu não colocar entre parênteses, fica só o x ao quadrado, e é o 2x ao quadrado. Agora, finalmente, f de g de x é igual a 4x ao quadrado menos 1. Então, essa é a função composta f de g de x. Vamos interpretar isso num diagrama de flechas. Então, num diagrama de flechas, era como se você tivesse o x, que saiu para o g de x, que saiu para o f de x. E no final, o x que vai sair de f de g de x. Então, vamos entender agora isso aqui numericamente, como se fossem conjuntos numéricos, né? Então, vamos supor que aqui fosse 1, o x fosse 1. Então, para o g de x, 2 vezes 1, 2. Beleza. Agora, vamos colocar ele lá no f de x. 2 ao quadrado, 4 menos 1, 3. Certo? Então, g de x, f de x. E agora, vamos pensar que é o f de g de x, que é a função composta. Vamos ver se vai dar certo agora. 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 4, 4. 4 menos 1, 3. Reparem que é como se fosse um encurtamento do caminho, certo? Bom, para fazer o g de f de x, vou deixar com vocês. Muito bem, vamos entender agora um pouquinho mais complicadinho, né, que é do livro do Stuart. Vamos lá, ele quer o f de g de h. Então, é como se fosse o f de g de h de x.
Então, repara que o H está dentro do G, que tá dentro do F, certo? Então, eu gosto de pensar nessas duas aqui, depois eu substituo no F, porque senão fica muito complicado a gente entender, né? Então, vamos primeiro pegar esse pedaço aqui, ó, G de H de X. Então, o G, que vai ser elevado à 10ª potência, e no lugar do X, H de X. Então, é H de X elevado à 10ª potência. E H de X é X mais 3 elevado à 10ª potência. Beleza, agora eu vou fazer que é o F de G de H de X. E o F de G de H de X é o F, só que o F agora vai ser G de H de X sobre G de H de X mais 1. Então, o que vocês têm que perceber é que a estrutura de F é a mesma, só que no lugar do X eu estou colocando a composta. Como eu já calculei o G de H de X, vou substituir. F de G de H de X é igual a X mais 3 elevado à 10ª potência sobre X mais 3 elevado à 10ª potência mais 1. Então, essa é a função composta. Bom, tem que treinar, né? Tem que fazer muito exercício para a gente ir treinando, para entender quem está dentro de quem, né? Fazer colorido para ver se entende melhor essa situação, ok? Agora é o contrário. Agora eu tenho a função composta e eu quero as funçõezinhas que me dão a função composta. Então, vamos lá. F de x é igual a cosseno quadrado de x mais 9. Função trigonométrica, a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa de escrever cosseno de x mais 9 ao quadrado. Primeira coisa, tem um quadrado, né? Tem um quadrado, então alguma delas vão ser quadrado. Como o quadrado está por fora, f de g de h de x, certo? Então, nós temos que pensar quem que é a função de x, quem que é a g de x e quem que é a h de x. Bom, como ela tem um quadrado, eu já posso dizer que a função maior é x ao quadrado, certo? A função menor, que é a que está dentro do f, que é a g, é o cosseno, certo? Cosseno de x. E a função menorzinha que está lá dentro do cosseno é x mais 9. Então, eu posso fazer ainda a volta para ver se eu acertei, né? Então, vamos voltar aqui para a gente entender. F de G de H de X. F de X, que é a estrutura do quadrado. É a estrutura do quadrado. Depois é a G, que é a cosseno de alguma coisa. E depois a H, que é a cosseno de x mais 9. Pronto. Então, essas são as funções, que é outro assunto também que a gente tem que treinar um pouquinho, porque tem hora que não é tão fácil fazer essa visualização, não. Bom, é isso. Consultem esse vídeo toda vez que vocês precisarem, né, para a gente lembrar como faz um exercício e tudo, e a partir desse vocês conseguem fazer outros tipos de exercício também. Função composta é muito importante para derivadas, por isso que é o último pedacinho do conteúdo aí que eu gostaria de ter feito um vídeo voltado com vocês. Um abraço, espero que tenham gostado e até mais.